Olá. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês que havia um problema por eu estar usando a mesma variável de condição tanto para os produtores quanto para os consumidores. E que para resolver isso, a melhor forma era ter o produtor sinalizando para os consumidores quando ele produz alguma coisa e que os consumidores sinalizem para o produtor quando eles consumiram e sobrou um espaço livre no buffer. Então agora vamos ver como fica essa solução usando duas variáveis de condição diferentes. Uma para acordar os consumidores e uma para acordar os produtores. Então, parece o mesmo código, mas não é. Tem uma leve diferença nesse código aqui. Qual é? Antes ele estava usando só uma variável de condição chamada conde. Agora, o que ele vai fazer é ter duas variáveis de condição. Uma condição chamada vazio e outra chamada cheio. Eu gosto desses nomes porque esses nomes têm bastante semântica, né? Então fica mais bonito o código, porque o código ele fica mais autoexplicativo. Então vamos dar uma olhada aqui. O produtor, se o contador for igual a 1, significa que tem uma coisa no buffer, né? O buffer é um buffer de uma posição ainda. Então ele tem um produtor anteriormente produziu alguma coisa, o buffer está cheio. Então ele não pode produzir de novo. Então ele vai esperar pela condição do buffer estar vazio, ou seja, para ter uma posição no buffer. Então, ó, ele está esperando por vazio, tá? Esperando pela condição buffer vazio. Vamos dizer que, tudo bem, ele passou por aqui, ele produz e ele sinaliza para cheio. Então, quando ele produz, ele enche o buffer. Então ele dá um sinal para quem está esperando o buffer estar cheio, ou seja, para ter alguma coisa no buffer. De forma similar, o consumidor faz a mesma coisa. Olha só. Porque trava, né? Se o contador for zero, ou seja, se não tem nada no buffer, sinal de que não dá para consumir, porque não tem nada para ser consumido. Então, o que acontece é, ele espera, o buffer está cheio. Ele espera ter alguém no buffer. Então, na prática, o que o consumidor está fazendo com a letra I é esperar o produtor encher o buffer. E quando é que isso vai acontecer? Depois de produzir. Depois que o produtor produz, ele dá um sinal que está cheio e esse sinal acorda um consumidor que esteja esperando. Se é que tem algum, se não tiver, não tem problema. Legal, o consumidor acordou, ele consome, que é o que? Tirar um elemento do buffer e sinaliza: olha, o buffer tem uma posição vazia. E ele acorda qualquer produtor que estava esperando uma posição vazia no buffer. Destrava e imprime. Então repare que agora não tem mais aquele problema de eu posso ter 10 consumidores, que 1000 consumidores, infinitos consumidores, que um consumidor não acorda o outro. Um consumidor sempre vai acordar um produtor e um produtor sempre vai acordar um consumidor e a gente não vai ter mais aquele erro. Essa solução finalmente está correta, ou seja, a terceira versão é a versão que está correta. Só que tem um detalhe, ela só está trabalhando com buffer de uma posição, né? Então, o buffer de uma posição ele é binário. Ou ele tem alguma coisa ou ele não tem nada, ele fica fácil. Com buffers maiores, se em vez de só um vetor ou ser uma posição ser um vetor. Opa, não. O que acontece? Acontece o seguinte: o produtor ele pode seguir produzindo enquanto tiver espaço. E os consumidores, o produtor ou produtores, inclusive. E os consumidores podem ir consumindo enquanto tiver algum produzido. O produtor só vai parar quando não tiver mais nada sobrando no vetor. Né? Então, vamos dizer que os produtores são mais rápidos. Ele produz até encher e dorme. Assim que um consumidor consome alguém, ele avisa: produtor, tem um espaço livre. Ele vai lá e enche de novo. Então fica nessa. Se os consumidores são mais rápidos, o que vai acontecer é: os produtores vão produzindo, os consumidores consomem tudo e fica vazio e vão dormir e são acordados pelos produtores. Então, vamos ver agora como fica essa solução para um buffer de tamanho maior que 1, que é o nosso V4. Ó,
Como é um vetor, não é mais uma só variável, a gente não tá mais trabalhando só com uma variável, só com o buffer antes era uma variável só, agora ele é um, um vetor. Mais que um vetor, ele é uma fila circular, tá? Então, ó, o que é uma fila? A fila tem duas coisas. Ela tem o cabeça da fila e o rabo da fila, né? O início e o fim da fila. O consumidor vai consumir no início da fila e o produtor vai produzir no final da fila. E por que vai ser circular? Porque ela vai andar o tempo todo, certo? Só vai encher quando o rabo encostar no começo da fila, né? Que não tem mais espaço. E vai estar vazio quando o contador for igual a zero. Né? Na verdade, quando você implementa fila circular, o erro que você pode fazer para que deixa seu programa mais complicado é tu querer usar o início e o final para determinar se está cheio ou vazio, né? Porque vai ter que meter uma gambiarrinha ali, vai ter que ter. Sabe qual é a melhor forma de você fazer uma fila circular, meu amigo? É usar um contador de quantos elementos tem nela. Facilita muito, como vocês vão ver. Então, ó, tem aqui o buffer, tem um ponteiro de produção, que é o fim da fila. Então, ó, o buffer da posição de produção recebe o valor, a a posição de produção aumenta em 1 e aumenta o número de elementos no meu buffer. Da mesma forma, o consumidor usa o ponteiro do consumidor, ele aumenta em 1 com esse mod aqui para ficar circular e diminui a quantidade de caras que tem na fila, no buffer, certo? Então é bem simples, a fila circular não tem mistério. Vocês estão no quinto, quarto período, sexto, oitavo, vigésimo, não sei. É para vocês saberem fila circular a essa altura. Então, olha só, o que mudou agora? O código está muito parecido, ele está mudando uma coisa. O produtor antes esperava quando o count era igual a 1. Né? Agora ele espera quando o count é igual a máximo. Né? Ou seja, ele só vai parar de produzir quando o buffer estiver cheio. Ou seja, quando ele chegar não tiver mais posições nele. Então, ó, eu esqueci de trocar aqui para vazio e cheio, mas é a mesma coisa, né? Tá, se ele está lotado, ele espera ter uma posição vazia. Produz e dá um sinal de que produziu. Ou seja, que não tá. Que cheio agora não faz tanto sentido. É preenchido. Né? Então é um sinal que está preenchido. Consumidor. Igual. Se não tiver ninguém, ele espera ter alguma posição preenchida. Assim que tiver, ele acorda. Consome. Ele dá um sinal para caso tenha um produtor esperando. Reparem que agora parece muito mais comum que, por exemplo, o buffer não está cheio, o produtor não está esperando. Ah, professor, não devia dar signal só se. Não, dá signal o tempo todo. Signal é super barato. Signal é literalmente, se não tem ninguém na fila, continue. Ele é um if. Tá? Só se tem alguém na fila, ele é um pouco mais caro. Tá? Então, o código é praticamente o mesmo, só mudou esse pedaço aqui. E agora sim a gente tem um produtor consumidor para buffer de tamanho maior que 1. Para terminar, tem uma outra coisa que é importante quando eu falo de variável de condição, que são as condições de cobertura, que são as condições que cobrem mais coisas. Que é um problema que é parecido com o produtor consumidor, um problema que alguns de vocês conhecem, a maioria eu espero, é o problema da alocação de memória. O que é isso? Você tem lá uma espação de memória, né? Você tem um vetor e você quer alocar ele, várias threads alocam. Vocês literalmente já implementaram isso, né? Qual é a história? Qual é a diferença? Que agora ele é a versão multithread. Então as threads vão fazendo pedido de memória. Eu podia até pedir para vocês fazerem isso, mas eu não vou ser sacana desse jeito, não. Ou vou. Não vou, não. Se não tem memória livre o suficiente, a thread, ao invés de negar, ao invés de retornar zero, a thread dorme e fica esperando alguém liberar o espaço, aí você acorda ela e ela tenta de novo alocar. Certo? Então vocês entenderam, né? Eu tenho minha memória, o cara pede lá, eu quero 50. Se não tiver nenhuma posição, nenhum bloco contíguo de 50, a thread dorme. E toda vez que algum pedaço é liberado, acorda ela para falar, ei, esse pedaço te serve? Se não servir, ele volta a dormir e assim por diante. Legal? Então vamos pensar assim. A memória está cheia e tem duas threads, uma alocando 100, outra alocando 10.
Aí beleza, tá cheia. Aí uma terceira thread terminou e falou: pode liberar aqui 50. Quem tem que ser acordado? Se acordar 100, o que vai acontecer? 100 não vai conseguir alocar e vai dormir. Se botar 10, 10 vai alocar e segue o jogo. Então reparem que, dependendo da thread que acorda, eu vou ter resultados diferentes. Isso é ruim. Inclusive, se eu fizer mal feito, é capaz de simplesmente, olha, não tentou alocar 100, 100 não quis e parou tudo, né? Até o próximo free. O que é paia, não é legal, né? Então, isso daí faz a implementação ficar muito mais complicada. Então, uma coisa que pode ajudar a resolver isso é o que eles chamam de condição de cobertura ou broadcast. O que é isso? Em vez de dar um sinal, é você fazer um broadcast. Você sabe o que é broadcast, pessoal? Broadcast é espalhar, né? Tipo, por exemplo, uma antena de TV, ela faz broadcast. Por quê? Porque ela joga em todas as direções. Então, um broadcast também, nesse caso, é um sinal, é um signal que vai em todas as threads esperando, ao invés de acordar só uma. Então, o que isso faz? Isso faz com que todo mundo acorde, cheque, e se não der, vai dormindo, né? Então, isso daí é meio que uma parada força bruta. Você fala, meu irmão, acorda todo mundo aí e vão lá ver se vocês conseguem, tá? Isso resolve o problema de não acordar a thread mais adequada. Resolve mesmo. Mas qual é o problema? O problema é que eu tô acordando uma porrada de thread, cara. Eu tô acordando uma porrada de thread e elas vão acordar, só algumas vão tirar a utilidade e o resto vai voltar a dormir. Eu tô perdendo tempo, né? Vocês vão ver quando vocês começarem a implementar os trabalhinhos que eu vou passar, que teu programa não funciona com Signal, aí tu vai trocar para broadcast e funciona. Sabe o que significa isso? Geralmente significa que você está fazendo merda, né? Que seu programa não funciona e que você tá perdendo, tem signal sendo perdidos em algum lugar. Ou seja, o sinal ou não foi dado o sinal no momento correto, ou o sinal foi dado antes do cara dormir e rolou condição de corrida ali. Então, broadcast não é útil em todas as situações. Por exemplo, nesse problema da memória, uma solução melhor e a solução mais elegante, você acorda um cara e depois que ele terminou, você vê que você tem memória livre e acorda o próximo. E enquanto tiver memória livre, vai acordando os caras. Também é pesado, mas é mais escalonado do que simplesmente acorda todo mundo se vira aí e tenta alocar. Beleza? Então, pessoal, para essa aula é só isso. Tem um exercíciozinho para usar o Valgrind, Hellgrind lá no Colab Web. E eu já vou passar o primeiro trabalhinho de concorrência. Vai estar tudo lá. Então, bom feriado.